Bom dia. Vamos dar início a mais uma atividade doutrinária virtual da nossa casa, iniciando os trabalhos agradecendo a Deus. Vamos fazer uma prece nesse sentido. Senhor da vida, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta manhã de sábado para podermos trazer aos trabalhadores, aos frequentadores, aqueles que nos assistem, a oportunidade de fazer as reflexões. Quanto temos aprendido, Senhor, nesses momentos em que estamos em isolamento social, em que podemos dar o melhor de nós para a conquista de valores íntimos, éticos e morais que nos fazem engrandecer. Muito obrigado, Senhor, por compartilhar conosco esses momentos, porque a vida tem outro sentido quando nós sabemos utilizar as ferramentas e os mecanismos que são necessários para a nossa própria evolução. E assim, Senhor, com a certeza de que tudo está cumprindo o seu dever e que tudo está no seu devido lugar, neste momento em que contigo estamos, Senhor, pedimos bênçãos para darmos início a mais um trabalho doutrinário de nossa casa, desta vez de forma virtual, agradecendo sempre o envolvimento, a participação dos amigos e dos mentores espirituais de nossa casa. Abençoa-nos e que possamos ter uma manhã abençoada com as tuas mãos benditas envolvendo os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Bom, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as bem-aventuranças, a parte que fala bem-aventurados os aflitos. Nós vamos nos ater particularmente a parte inicial do texto que fala das causas atuais das aflições e das causas pretéritas. Hoje, particularmente, estamos vivendo sobre uma ótica diferenciada, né? Infelizmente, por conta de uma pandemia que vem nos assolando há mais de um ano, somos obrigados a manter as atividades da nossa casa suspensas de forma presencial e, de certa forma, esse distanciamento social, todas essas situações que estamos convivendo têm nos causado grandes aflições, né? Por conta do próprio momento em que vivemos, com o número de pessoas que estão desencarnando em razão dessa doença que cada dia se torna mais violenta, tem nos feito cair em reflexões, pensar o que estaria de fato acontecendo, né? Por que nós estaríamos passando por tudo isso? Porque num determinado momento tudo parecia que estava indo, né, caminhando para o fim e, de uma certa forma, né, a proliferação do vírus se torna de uma forma mais contundente, ampliando de forma muito profunda, né, os níveis de contaminação, e a gente acaba se perguntando, né, o que está acontecendo. E ao mesmo tempo a gente vê pessoas, algumas pessoas próximas a nós, né, estão desencarnando, outras que são afetadas pela doença e que são curadas, outras que são atingidas pela doença e não têm sintomas nenhum, e tudo isso, né, poderia, né, aos olhos do incrédulo, parecer uma grande injustiça. Mas a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração nesse momento em que estamos vivendo é que, primeiramente, nós somos espíritos, né? Temos que pensar que somos espíritas cristãos, e que temos como
vamos dizer assim, reconhecemos como princípio fundamental dessa doutrina que a gente acredita, que a gente defende, que a gente estuda, primordialmente a existência de Deus. A gente crê num Deus justo, soberano, bom, imparcial. E se a gente for pensar por esse ponto de vista, a gente vai começar a entender melhor o que está acontecendo. A segunda coisa que a gente tem que levar em conta é a questão da imortalidade da alma, né? Essa questão tem que ser muito bem compreendida, porque senão a gente também não vai conseguir explicar tantas diferenças, tantas coisas que estão acontecendo e que aparentemente não tem uma explicação lógica. Mas se a gente acreditar na imortalidade da alma, a primeira coisa que vai nos passar pela cabeça é o seguinte: puxa, se a alma é imortal, então quando o corpo parte, o espírito sobrevive. Então a injustiça passa a ser um pouco mais compreensível, porque esse mundo, né, é um mundo transitório e a gente está aqui de passagem. A terceira coisa que a gente tem que avaliar é a questão da reencarnação, né? O terceiro ponto, vamos assim, fundamental que a gente tem que avaliar é a reencarnação. Se a gente acredita na reencarnação, a gente sabe que essa vida não é a única vida e que com certeza ela não é a primeira vida, e não sendo a primeira vida e não sendo a única vida, a gente vai ter alguma explicação lógica para o que provavelmente vai estar acontecendo, né? E aí a gente começa a pensar, né, como os espíritos dizem lá, né, Kardec divide muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das aflições, ele fala causas atuais das aflições. Se a gente for analisar, muitas das coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje é fruto do que nós já fizemos nessa vida. Então a gente vai olhar algumas ações, alguns comportamentos, né? Se a gente às vezes tem algum inimigo, tem algum adversário, ou se está passando por algum revés, se a gente for olhar com imparcialidade, a gente vai perceber que muitas das coisas que a gente fez, que está sendo vítima hoje, né? Porque a gente está sendo vítima, entre aspas, é fruto das nossas próprias ações, dos nossos próprios tormentos, das situações em que nos colocamos, né? Cada um de nós tem gravado a lei de Deus na consciência. Então, intimamente, a gente sabe, né, quando a gente está cometendo alguma coisa certa, quando a gente está fazendo uma coisa do jeito que tem que ser, que não está descumprindo a lei de Deus, porque a lei de Deus é única para todos nós, né? É uma lei de justiça, de amor, de caridade, mas é uma lei justa. Então, os efeitos dessa lei vão ser de acordo com as nossas próprias atitudes, né? Então, se a gente planta a semente do bem, a gente vai colher o bem. Mas se a gente planta a semente do mal, da discórdia, do equívoco, a gente invariavelmente vai colher essas situações e não tem jeito. Isso é fruto das nossas próprias ações. Então, toda causa, né, todo efeito tem uma causa, né? Então, e por outro lado, toda causa, né, todo motivo que a gente der vai ter um efeito retardado, porque pode ser nessa vida ainda ou pode ser numa vida futura. E se a gente fala na reencarnação, que é uma questão cíclica, então a gente vai pensar assim: nessa vida, o que eu fiz para merecer o que eu tô passando hoje? Então a gente vai procurar atitudes e comportamentos que nós já tivemos nessa vida, e se de fato esses comportamentos são, vamos dizer assim, propulsores do momento atual que nós estamos passando. E algumas vezes nós vamos perceber que de fato essas situações pelas quais estamos passando, e a gente pode considerar essa pandemia uma delas, ela é fruto de ações do passado, né? Por isso que a gente vai perceber que diversas pessoas passando pela mesma situação têm resultados diferentes de sofrimento, de dor. E se a gente for, isso a gente levando em conta só a questão da pandemia, né? Se levamos em conta a questão do sofrimento, da dor
que estamos passando, aqueles que desencarnados, entes queridos que nós perdemos, ou da nossa própria dor, nosso próprio sofrimento, dos efeitos que a doença pode ter em nossas próprias vidas, ou aqueles que não tiveram efeito nenhum. Então a gente vai sempre pensar, o que eu fiz, né, para passar por tudo isso, né? Porque às vezes a gente só considera a questão da pandemia e esquece que a vida é um contexto mais amplo, né? Nós temos uma encarnação inteira em que nós passamos por diversas situações boas ou situações ruins, e tudo fruto das nossas próprias atitudes. Então, a gente não pode considerar a nossa encarnação somente pelo momento atual, né? A gente tem que considerar essa encarnação por todo o momento que nós já vivemos, né? Porque tiveram momentos bons, tiveram momentos difíceis, estamos passando um momento extremamente difícil, mas a gente também já teve muitos momentos bons, de alegria, de felicidade. Então, o valor dessas situações é que a gente tem que sempre estar considerando. E se hoje nós estamos passando pelo que estamos passando, a gente tem que considerar que no passado remoto, que no passado distante, ou mesmo numa encarnação pretérita, talvez nós não tenhamos tido um comportamento tão bom que está fazendo com que a gente esteja passando por tudo isso. Então, é muito importante a gente considerar tudo isso, né? A gente pensar o que de fato nós construímos nas nossas vidas, o que de fato nós construímos na nossa encarnação para estarmos passando o momento que nós estamos passando hoje. E a gente vai percebendo, né, porque a vida ela é um processo de construção, né? Se invariavelmente hoje nós estamos sofrendo os efeitos das encarnações ou da encarnação passada, ou das encarnações passadas, se é um contexto, né, que nós estamos trazendo e convivendo com situações, fatos e pessoas que a gente não sabe nem compreender, entender por que, de repente, uma pessoa se denota com tanto ódio de nós, ou da nossa pessoa, a gente fica pensando assim, o que é que será que eu fiz no passado, né, para poder estar envolvido nesse contexto, nessa situação. E aí é interessante pensar o seguinte, se as ações do passado, elas importam na construção do presente, que em tese é o futuro do passado, se nós pensarmos que as nossas atitudes hoje podem influenciar no futuro, ou seja, na próxima encarnação, seria interessante dizer que nós temos que começar agora a grande transformação das nossas vidas, dando um passo considerável para poder construir em nossos corações sentimentos do bem que vão trazer para a nossa vida sempre essa semente positiva dos valores éticos positivos e dos valores éticos e morais que irão construir uma encarnação melhor no futuro. Então, é importante que a gente comece a considerar isso. Então, só olhar para essa encarnação e vê-la como uma oportunidade de resgatar débitos, de podermos voltar e rever situações equivocadas e construir coisas boas no presente, a gente estaria desconsiderando a grande magnanimidade de Deus e a própria bondade de Deus, porque não estaríamos dando ênfase à questão mais importante que do processo da nossa vida, que é o processo de evolução, né? Nós temos nessa encarnação a oportunidade de estarmos construindo o futuro das nossas próprias vidas, né? Se a questão, né, se a importância, né, o grande objetivo, né, porque está na questão 163 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, e os Espíritos respondem que o objetivo da encarnação é a evolução moral. Na medida que nós nos propomos a transformar a nossa vida através daquilo que está prescrito na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando
Kardec pergunta qual o princípio, né, da encarnação, qual o entendimento da caridade, como entendia a caridade, como Jesus entendia a caridade, na questão 886, e os Espíritos respondem: benevolência com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Na medida que nós começamos, nesta vida, a construir, a pautar a nossa encarnação por esse princípio da bondade, da benevolência, do amor profundo, trazendo em nossos corações os sentimentos, esses sentimentos, nos amparando na máxima que Jesus nos trouxe como regra áurea de vida, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a si mesmo, nós vamos acabar compreendendo a importância de viver essa vida. E aí, quando a gente encarar essa encarnação e todos os desafios que ela está nos propondo, a gente vai perceber que Deus realmente, em sua infinita bondade, nos deu, através das dificuldades que nós estamos passando, que podem ser consideradas para nós como expiação, mas dependendo do ponto de vista que a gente olhar, pode ser considerado como uma prova da gente poder estar angariando frutos para o futuro, né? Porque na medida que a gente expia os débitos contraídos no passado, mas através desses débitos contraídos, a gente consegue passar com lucidez, com tranquilidade, de uma forma pacífica, entendendo que tudo isso faz parte do processo de aprendizado que nós, espíritos, temos que passar, né, como um prêmio e não como uma desgraça, nós vamos estar transformando essa expiação numa prova. E olha que bacana, né? Aquilo que era motivo de sofrimento e de dor passa a ser um motivo de alegria, porque nós estamos entendendo que essa vida é transitória e que a vida verdadeira é a vida futura, em que nós vamos estar desprendidos desse corpo físico, fora dessa realidade transitória, e podemos conquistar, com essa oportunidade que a vida está nos dando, de, ao mesmo tempo que resgatamos nossas faltas, estamos qualificando-nos para o futuro. É uma escolha. Cada um de nós vai olhar a vida de uma maneira. Se nós entendermos a beleza da vida que Deus propõe para cada um de nós, e que Jesus, como seu grande dispensador, que nos coloca nesse momento, nessas situações e circunstâncias, e passarmos por essas situações com galhardia, nós teremos conquistado valores importantíssimos para a nossa personalidade como espírito imortal. Que possamos estar valorizando isso, valorizando esse momento, valorizando a oportunidade que a vida está nos dando, valorizando a dor que nos possa ocorrer ou que nos tenha ocorrido, valorizando a dor da perda dos entes queridos, que talvez numa encarnação passada nós não fizemos com que essas pessoas estivessem próximas a nós, e hoje estamos tendo que viver distantes sobre essa ótica da encarnação, sabendo que no futuro, independente do que aconteça, nós um dia estaremos todos reunidos, porque somos imortais. A imortalidade é uma regra, é uma lei da vida, e Deus, em sua infinita bondade, Deus deu-nos essa oportunidade de estarmos aqui hoje. E que possamos, agradecer a Deus por permitir que estivéssemos encarnados, encarando um desafio tão grande que, de certa forma, é muito importante para que, ao passarmos por eles, a gente possa dizer: eu venci o mundo, assim como Jesus falou, eu venci o mundo. Que nós possamos, todos juntos aqui, encarnados e desencarnados nesse momento, encarnados e desencarnados nesse momento, dizer: nós vencemos. Foi uma etapa difícil, mas nós vencemos. Que Deus nos abençoe, que abençoe cada um de nós, e que possamos dar por encerrada mais essa manhã de estudos e de reflexões, e possamos, para os nossos lares, continuarmos em nossos lares,
promovendo esse momento de isolamento social que é importante para muita reflexão, para refletirmos melhor sobre nossas vidas, nossas atitudes, nossas ações, mas não desconsiderando nunca que a encarnação sempre é uma oportunidade e um desafio para a alma que está encarnada. Então vamos encerrar agradecendo a Deus através da oração, que Deus, em sua infinita bondade, possa nos dar sempre oportunidades de vencermos as questões desse mundo, sempre com um olhar no futuro, sempre com um olhar no bem, sempre com um olhar pensando na caridade, como entendia Jesus, sendo benevolente, indulgente e perdoando sempre, trazendo sempre a máxima de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigado, Jesus, por permitir que estivéssemos e fizéssemos parte da sua seara. Hoje, sempre, Mestre querido, te pedimos licença para darmos por encerrado mais um estudo da manhã com o nosso muito obrigado, Senhor. Que assim seja.